manifestações comuns no luto infantil. Vamos falar sobre isso hoje? Eu percebo que os adultos têm muita dificuldade de lidar com esse tema morte, com esse tema perder alguém. Tem muita dificuldade no sentido aqui que eu estou dizendo, é de quando envolve uma criança que também está perdendo essa pessoa. Como comunicar, como lidar, enfim, já tem até um vídeo que eu fiz aqui falando um pouquinho sobre isso. Vou até compartilhar ele nos meus stories para vocês poderem assistir também. Mas hoje, o que eu quero falar com vocês é sobre as manifestações comuns, o que a gente pode esperar, né? Manifestações que podem vir a acontecer no caso da criança que você cuida, que você está por perto. Então, eu vou usar essa folhinha aqui de apoio para eu ir compartilhando com vocês. Então, vamos lá. Temos algumas manifestações físicas que são esperadas, como inquietude, briga, a criança está mais... Porque, no caso aqui, a gente vai falar também da questão da irritabilidade. Então, a criança talvez vai ter essa mudança de comportamento, pode ser que não fosse uma criança que era muito de entrar em briga, tanto tipo na escola ou em casa mesmo, e ela pode estar entrando mais em brigas, isso é esperado. Rebaixamento de energia, então a criança vai estar ali mais cansada, mais quieta, mais na dela. Pesadelos também são muito comuns, pesadelos com a pessoa que ela perdeu, então vai acordar à noite, então vamos ter influência ali no sono também. Perda de apetite, comer em excesso, dores gastrointestinais, acidentes domésticos, então às vezes a criança vai estar ali mais distraída, não sei, com a cabeça ali muito no que aconteceu, então pode vir que aconteça algum tipo, né, de acidente, tá bom? E também pode aparecer outras somatizações nesse processo. Manifestações comportamentais, choro, acesso de raiva, afastamento, isolamento, aquela criança que quer ficar mais na dela, quer ficar mais no quarto, não quer mais, sei lá, interagir com os amigos, até com a própria família. Então, é esperado esse retraimento social nesse momento. Insegurança, então a criança se sentir insegura, porque às vezes ela perdeu uma pessoa que ela tinha um vínculo muito grande, então ela pode ficar insegura também de como vai ser a vida dela daqui para frente, e logo ela vai também, às vezes, desenvolver uma forte vinculação por aquele outro cuidador que ficou. Enfim, então é esperado esse comportamento, a tendência a discutir, comportamentos mais opositores, desafiantes, comportamentos regressivos. Então, às vezes, a criança já tinha desenvolvido um comportamento e tudo mais, ela pode vir a regredir nisso. Comportamentos de busca de segurança, de atenção, né? Às vezes vai buscar mais pelos cuidadores que estão, pelas pessoas que ficaram, né, e agora cuidam dela. Comportamento, né, de raiva, de regulação emocional. Isso aqui, objeto transicional, que representa a pessoa que perdeu, né? Então, é uma forma que a criança tem de ter essa pessoa por perto, né? Então, às vezes, a criança ela pode querer realmente ter um objeto, alguma coisa que era daquela pessoa, uma roupa, um objeto, enfim, que tem um cheiro. Então, isso pode acontecer, é esperado ter uma forma de sentir aquela pessoa ali pertinho dela. E quando a gente fala de adolescente, principalmente, a gente pode ver também ali alguns comportamentos de risco, tá bom? Em relação a manifestações emocionais, então uma tristeza muito profunda, né? Um humor deprimido, desesperança, saudade, choque, como se a criança estivesse ali por dias em choque, assim, processando realmente o que está acontecendo, aquela perda daquela pessoa. Então, uma sobrecarga emocional. Então, é comum, vai vir muitos sentimentos ali. Olha quantos sentimentos podem vir de tristeza, de raiva, de saudade, de desamparo. Então, imagina uma criança que ainda está em desenvolvimento tendo que lidar com tudo isso. Perda de interesse ou perda de prazer em atividades que a criança antes adorava fazer e agora ela não está mais afim de fazer aquelas coisas, ela está desanimada. Ressentimento, alívio, culpa, raiva, irritabilidade, vergonha, ansiedade. A ansiedade de separação, inclusive, às vezes, com esse cuidador, com essa pessoa que está ali cuidando dela, ela pode, o medo de perder aquela pessoa também pode fazer com que a criança tenha uma ansiedade de separar daquela pessoa, que agora ela está ali muito próxima, que é até a ver com o que eu falei antes, né, de ter
esse vínculo, essa forte vinculação com as pessoas que ficaram, tá? Ou com uma pessoa que ficou, enfim. Então, uma maior hipersensibilidade e uma maior reatividade emocional. Então, é totalmente esperado porque a criança está passando por um momento muito difícil. Para a gente que é adulto, já é difícil, né? A gente ter que processar ter perdido alguém que era muito importante para a gente, né? Mas a gente já tem ali o nosso cérebro desenvolvido, espera-se que a gente já saiba lidar melhor com as nossas emoções. Para a criança, não. É muito mais difícil, tá bom? E, por último, algumas manifestações cognitivas que também são esperadas, tá? Evitação, esquiva. O que é isso? Evitar falar daquela pessoa. Então, alguém está falando, a criança sai de perto. Se você vai falando sobre a pessoa com a criança muda de assunto, ela não quer, ela sai, tá bom? Negação, né? Negação da situação que aconteceu, alta distrabilidade e desatenção, como eu até já tinha comentado com vocês, porque imagina quantos pensamentos estão se passando ali, né? Pode ter ali uma sensação de confusão, se sentir, né, confuso, crenças em xeque. O que significa isso? Às vezes a criança, sei lá, por exemplo, uma família que é muito religiosa em relação a Deus, por exemplo, e a criança pode começar a se questionar, poxa, mas se Deus existe, por que levou fulano de tal, minha avó, minha mãe, meu pai, meu tio, enfim. Então, a criança pode vir a questionar coisas que ela acreditava antes, né? Não significa que ela vai deixar de acreditar, mas é que ela está ali nesse momento de confusão, de muitas emoções, a flor da pele, muita coisa que ela não está sabendo lidar. Então, é importante também que a família acolha essa criança, né? Que não fique brava com ela porque ela está questionando, por exemplo, Deus e a religião é algo muito importante para essa família, né? Então, a criança não pode ser rechaçada se ela trouxer algum questionamento nesse sentido. E sim, vocês como família sentar e conversar, e explicar e tudo mais. Acolher, tá? Preocupação com a própria morte e com a morte de outras pessoas. Também super esperado, né? Se preocupar, enfim, que vai perder outras pessoas ou que possa morrer também, tá? Fantasias, né? Começar a fantasiar situações, coisas na cabeça em relação ao que aconteceu, tá? Recordações persistentes dessa pessoa amada que ela perdeu, alucinações auditivas ou visuais, por exemplo, ter a sensação de que ouviu a voz da pessoa, ou a sensação de que viu a pessoa passando na rua, enfim, também pode acontecer, tá? Sensação da presença da pessoa, né, que a pessoa tá ali por perto de alguma forma. Crianças, desempenho escolar diminuído, né? Então, lembra que eu já falei que tem a questão da desatenção, esse monte de sentimento, esse monte de pensamento passando pela cabeça da criança. Então, claro, pode sim impactar na escola, ela não vai estar ali presente, conseguindo participar, às vezes fazer os temas, né, os deveres, prestar atenção nas aulas, então pode se influenciar, tá? Ideação suicida pode acontecer, né, que tem ali a ver com, às vezes, não aceitar a morte daquela pessoa, e às vezes a criança também já tem algum transtorno mental, já tem tendência a desenvolver algum transtorno e tudo mais, então pode acontecer, tá? E, enfim, então é isso, esse tanto de coisa que é esperado uma criança vivenciar num luto agudo, onde a criança está ali realmente sentindo muito a perda daquela pessoa que é amada, tá? Tanto no outro vídeo eu falei uma frase e eu vou falar de novo, porque é o que faz muito sentido. A dor é proporcional ao amor. Então, o tanto que dói a gente perder uma pessoa tem totalmente a ver o quanto a gente era vinculada àquela pessoa, o quanto a gente amava aquela pessoa e o quanto ela significava pra gente, certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.